Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre reescrita. Vocês sabem o que é isso? Reescrita. A gente sempre fala em escrita, em escrever, mas reescrita parece um pouco estranho, né? É nada, tenho certeza que vocês já sabem o que é, ou pelo menos fazem uma ideia do que seja. Vamos descobrir juntos, então, o que seria isso? O que seria uma reescrita? Bom, a reescrita, como o nome já diz, é quando eu escrevo algo novamente. Por exemplo, a palavra fazer, né? Eu vou fazer as minhas atividades. Aí não deu certo. O que eu falo? Vou ter que refazer as minhas atividades. Então, todas as vezes, né, ou na maioria delas, onde a gente tem uma palavra que começa com refazer, reescrever, repensar, né, a gente está sempre renovar, né, a gente está sempre falando de fazer de novo. Então, esse comecinho aí dessas palavras, esse re, não é em todas as palavras que começam com re, tá bom? Vai significar, então, que eu vou ter que fazer novamente uma coisa que eu já tinha feito, ou que alguém já tinha feito, como é o caso da nossa reescrita. Então, a reescrita é quando eu escrevo algo novamente. Vocês já devem ter feito isso aqui na escola, né? Geralmente vocês fazem aí, como estavam no segundo ano, reescrita de bilhete, né? Que é um texto menorzinho, reescrita de frases, reescritas de parlenda, que são aquelas músicas pequenas, como a da Macaca Sofia, que a gente trabalhou numa outra atividade, tá? Mas hoje a gente vai avançar um pouquinho, passar de nível, e a gente vai falar hoje sobre a reescrita de uma história. Nós vamos reescrever uma história, que é a atividade de português, né? Que está pedindo lá para vocês assistirem a história da Chapeuzinho Vermelho, e depois fazerem a reescrita com suas palavras nas linhas que estão lá na página. Eu sempre me confundo com essa câmera, tá bom? Então, olha só. Nós conhecemos uma história e a gente vai reescrever essa história. Como é que a gente faz isso? A Pro preparou algumas dicas aqui para ajudar vocês, tá? As dicas são essas. Primeiro, você precisa conhecer o texto. Então, conheça o texto. Pro, como assim conheça o texto? Você precisa ler, entender como é que essa história acontece, onde ela acontece, quais são os personagens. Então, sempre que a gente fala de conhecer o texto, a gente está falando de se familiarizar com ele, sabe? A ponto de quando alguém fizer alguma pergunta sobre esse texto, a gente tenha na ponta da língua a resposta. Quer que eu dê um exemplo? Vocês conhecem o texto da história dos Três Porquinhos e o Lobo Mau. Por que vocês conhecem? Porque várias vezes vocês ouviram essa história, ou vocês leram essa história, ou vocês assistiram essa história. Então, vocês conhecem bem. Então, uma maneira de conhecer esse texto, além da leitura, né, é você ouvir essa história contada por outra pessoa, ou você assistir um vídeo, como é o caso que a gente deu aí, o link lá na página para você assistir a história da Chapeuzinho Vermelho, que está sendo contada em forma de desenho. Ela pode ser contada de forma oral, né, também, só alguém lendo, contando, ou ela pode ser contada de forma escrita, também, que é o que acontece nos livros, tá bom? Então, a primeira dica é essa: conheça o texto. Se você não conhece a história do Chapeuzinho Vermelho, então você vai precisar assistir o vídeo mais de uma vez, com atenção. Para que isso, Pro? Para você conhecer, para você saber a sequência dos fatos, o que acontece primeiro, o que acontece depois, até porque as próximas atividades vão pedir isso para você, né? Para que você organize a sequência de acontecimentos, a sequência de cenas aí que acontecem nessa história. Tá bom? Então vamos lá. Eu já li o texto, já conheço de cor na ponta da língua. Posso até contar essa história para alguém sem ler o livro, sem assistir o vídeo de novo.
posso sentar e contar para alguém. Essa vai ser a segunda dica que eu vou dar para você, que é você gravar a sua própria voz aí contando essa história de memória. Então, você não vai ler em lugar nenhum. Você vai contar a história de memória. Como que a gente consegue gravar? Todo celular tem uma maneira de gravar. Por exemplo, o WhatsApp. Se vocês quiserem aí mandar para a Pro, né, gravar contando para a Pro, eu não vou ouvir, tá bom? Eu só estou disponibilizando aí o espaço do meu WhatsApp para vocês. Porque, Pro, eu quero gravar, mas eu vou mandar isso para quem, né? Vou mandar lá no grupo da família, vão rir de mim. Não vão rir, vão achar até bonitinho. Mas se você não quiser mandar no grupo da família, pode mandar lá para a Pro, tá bom? É só avisar, Pro, esse áudio aí sou eu ensaiando a reescrita. E aí não tem problema, só vou dar um ok, tá bom? Então grave você contando a história de memória. Por quê? Quando você grava, depois você tem a opção de ouvir o que você gravou. E aí, conforme você vai ouvindo, você vai lembrando, olha, eu esqueci que nessa parte acontecia tal coisa. Olha, nesse pedaço aqui ficou faltando essa informação. E aí, a gente pensa uma outra coisa também. Quando eu estou contando uma história para alguém, eu não conto essa história igual ela está escrita lá no livro, né? Era uma vez uma menina que morava com sua mãe. Ela usava um capuz vermelho. Por causa disso, ela tinha o apelido de Chapeuzinho Vermelho. Um belo dia, a gente não conta assim com todas essas palavras. É legal contar assim? Claro. Quanto maior o número de informações que vocês tiverem para passar no momento da reescrita, mais rico, mais bonito, mais fácil de ler, mais gostoso de ler vai ser o seu texto. Mas qual é a ideia da reescrita? É a gente treinar a memória, a gente treinar a escrita, a gente treinar o raciocínio, a gente vai treinando aí essa habilidade de passar para alguém uma história que eu ouvi, só que do meu jeitinho, com as minhas palavras, tá bom? Uma outra dica que tá aqui é criar tópicos. Nossa, Pro, o que é isso, criar tópicos? Antes de começar a escrever a história mesmo, de fato, pega lá um pedacinho de papel e coloca os pontos mais importantes. Então, por exemplo, aqui, geralmente a história começa com era uma vez, ou com num belo dia, né? Ou lá na floresta. Sempre a gente começa, tem sempre esses comecinhos que são mais conhecidos. Então você pode colocar o seu primeiro tópico lá, a primeira frase que você vai escrever aí para dar uma introduçãozinha na sua história. No segundo tópico você pode colocar quem é o personagem, depois você pode colocar onde ele mora, depois você pode colocar a sequência dos fatos mais importantes que foram acontecendo. E aí você pode ir fazendo isso usando uma palavra ou uma pequena frase que vão te ajudar a lembrar do restante na hora de escrever o texto para valer, tá bom? É só uma dica da Pro. Se você conseguir já partir para escrever o texto, para reescrever a história, sem necessidade dos tópicos, não tem problema. Esse não é um passo obrigatório, tá bom? Só tô dando uma dica aqui para facilitar para vocês. Depois, já conheço o texto, já treinei, ensaiei, até gravei lá contando essa história para alguém. Já organizei os meus tópicos, já sei que não está faltando nenhuma parte importante. Um detalhe ou outro da história podem ficar de fora. Por quê? Porque isso é um reconto, não é uma cópia, é uma reescrita. Tá? Eu não estou copiando o livro, eu não estou escrevendo todas as falas que tinha lá no vídeo que a gente indicou para assistir. Agora eu estou contando para alguém uma história que eu aprendi. É isso, a reescrita. Eu recontar uma história que eu aprendi, só que com as minhas palavras e de maneira escrita, tá bom? Agora a gente vai partir para o escrever com atenção. Bom, já tô com
a história na ponta da língua, eu memorizei, já sei todo o passo a passo, a sequência dos fatos. Agora a gente vai partir para o trabalho em si, né? Para a parte mais importante aí, que é colocar isso no papel. Escrever com atenção. Por que a Pro colocou escrever com atenção? Porque às vezes, na pressa de terminar logo, a gente acaba esquecendo de algumas coisas que eram importantes. Ou a gente acha que escreveu a palavra, mas a gente só pensou na palavra e acabou esquecendo. E aí depois acabam ficando coisas faltando, o texto fica meio sem sentido. Por isso, escreva com atenção, tá bom? Se você quiser voltar lá na gravação e ouvir pedacinho por pedacinho do que você foi contando e dando pause para escrever, também é uma boa ideia nesse treino aí, nesse primeiro treino, tá bom? E por último, dica da Pro aqui, leia o que você escreveu e corrija o que precisar. Olha só o que a Pro fez aqui no último de propósito, ó. Eu li assim, ó, leia o que você escreveu e corrija o que precisar. Cadê a palavra você? Tá vendo? Não tá aqui. Então, a gente precisa ter atenção na hora de escrever. Opa, quase que a Pro derrubou no computador. Pronto. A gente precisa ter atenção no momento de escrever para não acontecer esse tipo de coisa. E isso acontece muito, acontece com a Pro também. Por isso que é importante, depois que terminar a escrita, você ler o que você escreveu e corrigir aquilo que precisar corrigir. Então, leia com cuidado o que você escreveu, com bastante atenção, pedacinho por pedacinho. Vê se esqueceu alguma palavra, vê se esqueceu alguma letra, vê se não colocou o M e o N no lugar errado. Lembra da última aula que a Pro deu de português falando sobre o M antes de P ou B? Dá uma olhadinha lá se não tá faltando, tá bom? E aí, esses tópicos, deixa eu só Pro voltar aqui nos tópicos para dar uma dica. Esses tópicos também vão dizer para você quando tem que fazer parágrafo. Todas as vezes que eu vou contar uma parte diferente da mesma história, eu faço um parágrafo, que foi o que a Pro explicou na última aula, se não me engano, de geografia, lá no texto de geografia. Parágrafo por parágrafo. Então, eu contei primeiro sobre onde que se passa essa história, quem são os personagens, agora eu vou contar um fato importante que aconteceu. Passo para a próxima linha, deixo aqueles 2 dedinhos lá de espaço e começo a fazer a escrita, tá bom? Então, quando eu crio tópicos, eu já estou automaticamente organizando os parágrafos do meu texto. Então, vamos lá, eu vou fazer junto com vocês uma reescrita aqui, rapidinho, só que eu vou fazer da história que eu contei na última hora da história que a gente fez, que foi o rato do campo e o rato da cidade. Então, vamos lá, ó, essa aqui é a reescrita, né? E aí eu vou explicar uma outra coisa aqui para vocês, ó. Quando a gente vai fazer uma reescrita, a gente precisa colocar o título do texto que a gente está reescrevendo, tá? Então, o rato do campo e o rato da cidade. O título do texto não muda, eu não posso fazer o título do texto com as minhas palavras, tá? Por quê? Porque eu preciso deixar claro que eu estou escrevendo uma história que já existe. A diferença é que é uma reescrita. Eu estou escrevendo novamente usando as minhas palavras, tá bom? Deixa eu só dar uma diferenciada nesse pedacinho, que é o título, e aí a gente vem para os tópicos, tá? Vamos fazer os tópicos. Lá na história do rato do campo e o rato da cidade, né? Eu vou começar aqui com Era uma vez. Então, coloquei a primeira parte da história que eu vou contar lá, o primeiro parágrafo. Depois eu vou contar, posso até ir juntando, tá, os parágrafos. Quando eu ver que uma coisa tem muito a ver com a outra, eu junto e faço num parágrafo só. Já já a gente vai ver isso, tá? Então, onde ele morava. Ai, meu Deus, meu teclado tá ruim. Onde ele morava. Depois, o que ele fazia? Né? Depois, ele recebeu uma visita.
Para quem não sabe de qual história eu estou falando, volta um pouquinho lá no grupo, tem o link. A Pro fez a contação da história, lendo, na verdade, né? Fez a leitura da história, O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Por isso que eu estou pegando como exemplo, porque eu já trabalhei com vocês na semana passada, se eu não me engano, esse texto. Então deve estar fresquinho aí na cabeça de vocês, tá? Então ele recebeu uma visita, né? Depois que ele recebeu essa visita, ele viajou. Nessa viagem apareceu um gato. E depois ele voltou para o campo. Tá vendo o que a Pro fez aqui, ó? A história é grande, tinha, acho que eram 18 slides que a Pro foi passando, contando, lendo para vocês as páginas do livro. E aí o que eu fiz aqui com vocês? Eu coloquei em tópicos as partes mais importantes. E isso aqui é o que vai me ajudar na hora de reescrever. Então, vamos lá para a reescrita agora, ó. Tem o parágrafo, né, o espacinho. Então, era uma vez um rato que morava no campo. Tá vendo que eu já juntei o tópico 1 com o tópico 2 em um parágrafo só? Por quê? Porque uma informação está complementando a outra, então não tem necessidade de fazer um parágrafo diferente, tá bom? Então, era uma vez um rato que morava no campo. Ponto. Né? Ele saía para passear. O que mais que ele fazia, né? A gente vai lembrando da história. Então, ele saía para passear, pegava frutos secos e ervas para preparar. Preparar seus alimentos. Pronto, terminei o meu primeiro parágrafo. Tá vendo lá, ó? Aqui eu contei onde ele morava e o que ele fazia. Eu sei que tem erro aí, mas essa não é a hora de corrigir, tá? Vamos acompanhando. Já contei o que ele fazia. Só que eu me lembrei de quando eu contei ele morava no campo, né? A história, quando a Pro leu, ela dá detalhes de como era a casinha desse rato. Então, eu posso voltar lá, ó. Era uma vez um rato que morava no campo, vírgula. Sua casa era simples, confortável e tinha o que ele precisava. Ponto. Né? Ele saía para passear, pegava frutos secos e ervas para preparar seus alimentos. Se acalmem aí que a gente já volta corrigindo os erros, tá? Que eu sei que tem. Aí, parágrafo de novo. Por quê? Porque agora eu não estou mais falando sobre o lugar onde ele morava, não estou mais falando sobre o que ele fazia. Eu já terminei essas informações. Agora eu vou contar uma coisa diferente que aconteceu. Por isso que eu passo para o próximo parágrafo. Entenderam a função do parágrafo? É mostrar para a gente que agora eu vou contar uma outra coisa. Mesmo que um parágrafo esteja ligado ao outro, que seja a mesma história, a mesma informação, sempre que eu vou incluir uma coisa diferente no meu texto, eu preciso mudar de parágrafo. Para quê? Para organizar a leitura de quem for depois apreciar o texto que eu estou escrevendo, tá bom? Então vamos lá. Um certo dia, ele recebeu a visita de seu primo, um rato que morava na cidade. O rato da cidade tinha hábitos diferentes e estranhou a comida e a casa do rato do campo. Pronto, já contei um pouquinho mais sobre a chegada dessa visita, né? O que foi que aconteceu depois disso? Vamos fazer outro parágrafo, né? O rato da cidade convidou
o rato do campo para conhecer sua casa e a vida na cidade. Ele achava que sua vida na cidade era muito mais divertida. Pronto, vamos passar para o próximo parágrafo. No próximo parágrafo, a gente vai contar sobre a viagem. Então, o rato do campo aceitou viajar. Quando chegou... Opa, peraí, que mudou a letra. Quando chegaram na cidade, o ratinho achou tudo muito barulhento. Tinha muita gente também, né? Tinha muita gente na cidade. A gente vai para outro parágrafo, porque a gente já falou sobre o que foi que ele achou lá, agora a gente vai contar sobre a casa do rato da cidade. Ao chegar na casa do rato da cidade, havia muitas coisas bonitas e chiques, né? Porque lá ele vai falar das almofadas que tinham nos sofás, dos quadros caros que tinham na parede. Vai falar também que ele morava num hotel luxuoso, né? No sótão de um hotel muito luxuoso. Mas tá vendo que a Pro não tá dando todos esses detalhes? Eu tô contando mesmo aquilo que a minha memória vai lembrando durante a reescrita, tá bom? Então, ao chegar na casa do rato da cidade, havia muitas coisas bonitas e chiques. Tinha até umas almofadas bonitas no sofá e quadros caros nas paredes. Ponto. De repente, apareceu um gato e quase pegou os ratos. O ratinho do campo ficou muito assustado. Eles se abraçaram e esperaram o gato ir embora. Assim que o gato foi embora, o rato do campo voltou para a sua vida tranquila e feliz, longe da cidade. Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos prestar atenção numa coisa. Deixa eu ver se eu coloco um pouquinho mais para cima para vocês enxergarem melhor. Aí. Agora, lembra que a Pro deu lá a última dica? Ó, primeiro a Pro conheceu o texto, né? Eu já conheço esse texto, tanto que eu li para vocês na semana passada. Eu já gravei eu contando a história para vocês. Na verdade, eu gravei eu lendo a história para vocês. Então, eu já memorizei bem. Eu não precisei gravar a minha voz porque eu já memorizei bem essa história. Eu criei os tópicos junto com vocês, né? Dos pontos mais importantes que a gente não podia esquecer, porque se eu esquecesse de qualquer um daqueles pontos lá do tópico, a história ia ficar sem sentido. Eu escrevi com atenção aos detalhes, aos tópicos, só que agora vem o ponto principal, que é ler o que eu escrevi e corrigir o que precisar ser corrigido. Então, vamos lá agora. A Pro vai fazer a leitura para a correção. Era uma vez um rato que morava no campo. Sua casa era simples, confortável e tinha o que ele precisava. Ele saía para passear, pegava frutos secos e ervas para preparar seus alimentos. Certo dia, ele recebeu a visita de seu primo, um rato que morava na cidade. O rato da cidade tinha hábitos diferentes e estranhou a comida e a casa do rato do campo.
O rato da cidade convidou o rato do campo para conhecer sua casa e a vida na cidade. Ele achava que sua vida na cidade era muito mais divertida. O rato do campo aceitou viajar. Quando chegaram na cidade, o ratinho achou tudo muito barulhento. Tinha muita gente na cidade. Ao chegar na casa do rato da cidade, havia muitas coisas bonitas e chiques. Tinha até umas almofadas bonitas no sofá e quadros caros nas paredes. Fiz um parágrafo e não dei o espaço, então é hora de arrumá-lo. De repente, apareceu um gato e quase pegou os ratos. O ratinho do campo ficou muito assustado. Eles se abraçaram e esperaram o gato ir embora. Assim que o gato foi embora, o rato do campo voltou para sua vida tranquila e feliz longe da cidade. Tá vendo? Eu contei de novo a história, ela ficou pequenininha, né? Mas eu fiz a reescrita junto com vocês, organizei o meu texto em parágrafos, não tá faltando nenhum ponto importante. Se você for ler o livro, vai ver que faltam alguns detalhes, mas o mais importante para entender a história está aqui. Essa foi a nossa aula sobre reescrita. Ficou um pouquinho grande, mas eu precisava passar esses detalhes para vocês, tá bom? Agora é com vocês. Assistam ao vídeo da Chapeuzinho Vermelho quantas vezes forem necessárias. Façam a reescrita e aí vamos partir para as próximas atividades, tá bom? Que são a observação da capa do livro, né? E aí vocês vão, ó, tá vendo? Na segunda-feira a gente vai fazer, eu faço outro vídeo explicando o restante das atividades, tá bom? Para hoje é só a reescrita mesmo, porque não é só, né? Vocês perceberam que dá um certo trabalhinho aí. Então tem que fazer com calma, com atenção. E boa sorte! Qualquer dúvida vocês sabem onde me encontrar. Um beijo da Pro, até o próximo vídeo e bom final de semana!